sede do Sindicato dos Árbitros de Futebol do Estado de São Paulo, representante legítimo da categoria dos árbitros de futebol. Gostaríamos de estar comemorando, o campeonato. Por uma série de fatores, estamos aqui tendo que fazer esse pronunciamento. Com referência à partida Palmeiras e Corinthians, realizada dia 8 de abril de 2018, no Allianz Parque. O árbitro marca pênalti. A equipe de arbitragem, o assistente, o quarto árbitro, informa o que eles viram para o árbitro. A decisão sempre é do árbitro. E a decisão da equipe de arbitragem foi corretíssima, foi correta. Mediante algumas imagens circulando, até fornecidas pela Sociedade Esportiva Palmeiras, nós vimos um dirigente da equipe de arbitragem, o comandante da equipe de arbitragem, se deslocar ali ao centro do campo. Imagens cedidas pela Sociedade Esportiva Palmeiras. Em nenhum momento nós temos uma imagem que vimos ele dizendo algo para o assistente 1, ou para o quarto árbitro, ou para o árbitro adicional, o árbitro assistente reserva. Outra coisa, naquela situação, ele não disse, ele não falou nada. Porém, se tivesse falado, na pior das piores das hipóteses, se ele tivesse dito ao árbitro assistente 1, os jogadores do Palmeiras próximo a ele, próximos do assistente 1, ele não está com rádio, ele vai pela voz. Será que ninguém ouviu esse dirigente de arbitragem dizer ao assistente 1? Nós não vamos admitir isso, não houve interferência externa. A equipe de arbitragem é treinada, ela treina para as decisões delas serem as soberanas. Elas querem fazer o melhor no campo de jogo. Nenhum árbitro, nenhum dos meus associados vai aceitar algum dirigente dando uma interferência. Ninguém estão querendo transferir responsabilidades. Transferir responsabilidades. Houve demora? Houve demora. Com certeza houve demora. Não tinha condição do quarto árbitro falar com o nosso árbitro. Os jogadores não deixavam. A FIFA recomenda que o árbitro fique de frente para o campo de jogo, o quarto árbitro aqui, para esse conflito, para ouvir a decisão maior. Porém, os jogadores não podem ficar daquele jeito próximo. Nenhum dos nossos associados colocou mão na boca, escondendo algo. Tudo estava muito transparente. Repito, não houve interferência externa. A decisão correta, iluminada, da equipe de arbitragem. Não houve. Houve sim. Diretor executivo da Sociedade Esportiva Palmeiras, invadindo o campo de jogo. Imaginem, invadindo o campo de jogo, tendo que ser contido por policiais, pela fiscalização. E o mais grave, as declarações do presidente da Sociedade Esportiva Palmeiras, um dos principais clubes do mundo, transferindo as suas responsabilidades, jogando um campeonato no lixo, um campeonato que ele participou dos conselhos técnicos desde outubro de 2017, onde em todo momento foi elogios para a equipe de arbitragem. Não podemos, num ato desse, transferir responsabilidades.
Nosso país tem que entender, ser vice-campeão é ser campeão também. Um campeonato dificílimo de ser disputado, 121 partidas, e os árbitros com a maior correção possível. Então, presidente do Palmeiras, por favor, peço, pelo amor de Deus, nossos árbitros não estão podendo sair de suas casas, eles têm trabalho, eles possuem vida profissional, vida familiar, os seus filhos não estão conseguindo ir na escola. Presidente do Palmeiras, até então a arbitragem foi excelente, presidente. Nós não fizemos nada disso, presidente. As suas imagens não provam. As suas imagens não provam. A arbitragem foi corretíssima, presidente. Corretíssima. Vamos lembrar há pouco, e aqui a imprensa sabe, um jogo não muito longe, Chapecoense e Palmeiras. O jogador do Palmeiras foi expulso por uma decisão do árbitro equivocada. O jogador do Palmeiras foi para o vestiário. Refizeram a decisão após 7 minutos. Eu não vi o presidente do Palmeiras ou sua diretoria dizer qualquer coisa. Eu não vi, presidente. Por favor, Palmeiras é muito grande. A sua torcida é maravilhosa, presidente. Por favor, a arbitragem não fez isso. Nenhum dirigente da arbitragem, que são ex-árbitros, tomariam essa atitude, presidente. Por favor, presidente, eu sei, é o melhor time, o time mais rico, aí em termos de valores de atletas. Eu sei do dever, da obrigação de ser campeão. Mas não foram vice-campeões, presidente. Foram vices, que exemplo que deram em não receber medalhas, e não receberam troféu. Vice-campeão não é nada, presidente. Presidente, as suas categorias de base, que o senhor está dizendo que vai jogar o próximo ano, são categorias de base que em 2017 foram campeões de todos os torneios, do sub-11 ao sub-20. Se não foi campeão, foi vice. O trabalho que a sociedade esportiva faz, a estrutura que ela tem pelos resultados, não pode se pegar a um pequeno pronunciamento desse presidente, jogando a equipe de arbitragem no lixo. Presidente, eles não fizeram nada disso. Os árbitros estão recebendo ameaças de morte. Nós temos algumas sugestões que, nesse momento drástico, recentemente, aí, na primeira partida do Paulistão, na final, tivemos aí que jogaram nas redes sociais que o árbitro do primeiro jogo estava envolvido com uma equipe. Aí ele entra numa sexta-feira santa, numa concentração, para uma partida decisiva, onde ele não consegue nem falar com sua família. Graças a Deus, realiza um excelente trabalho, e graças à competência dele e de todos, não é só da equipe de arbitragem, são os dirigentes da federação que trabalham para isso, são os nossos dirigentes do sindicato que trabalham para isso. Realizou um excelente trabalho. Aí um jogador da equipe do Corinthians, na zona mista, diz que o árbitro estava mal intencionado. Está no Tribunal de Justiça. E quando eu falo Tribunal de Justiça Desportiva, eu também encaminhei ao Dr. Paulo Castilho, onde nesse momento eu faço um elogio pela postura que ele tenha na Procuradoria do Ministério Público do Estado.
encaminhei todos esses documentos para que sejam apurados, tudo, e que se punam os culpados. Nós somos favoráveis ao árbitro de vídeo. Somos favoráveis ao árbitro de vídeo. Somos favoráveis ao rádio de comunicador aberto. Ao rádio aberto, tem que estar aberto para todo mundo ouvir, inclusive imprensa aqui presente. Vocês vão ouvir também o que dizem os jogadores, os atletas que estão no campo de jogo. Vocês vão ouvir também que esteja aberto, que se crie uma comissão para legitimar o laudo desses rádios comunicador. Não existe nada entre a nossa equipe de arbitragem que vá prejudicar qualquer atleta ou qualquer dirigente ou qualquer equipe. Nada. Também somos favoráveis. Sabemos lá que o dirigente de arbitragem estava legitimado para entrar lá. Porém, somos favoráveis. Somente a equipe de arbitragem, delegado de partida no campo de jogo, nos nossos vestiários. Cada um com sua função específica. Nós temos ali em volta do quarto árbitro, da equipe de arbitragem, pessoas que ficam com o celular. Recentemente, a imprensa, e vocês, eu vejo aqui, repórter, sofreram de outubro de 2014 para frente, quando foi criado o protocolo, tanto de imprensa quanto de campo, a culpa era da imprensa. A culpa era da imprensa. Agora, jogar a imprensa para fora. Tudo bem, nós temos que deixar um campo visível com uma imagem bonita. Porém, nós temos próximos de nós pessoas que ficam com o celular, próximos de nós. Próximos de nós. O árbitro sequer consulta, mas eu estou sugerindo ao presidente da Federação Paulista de Futebol que nós vamos encaminhar essa carta a ele, onde não mede esforços para o investimento do Campeonato Paulista, um dos melhores do mundo, e nós fazemos questão de estar fazendo parte desse processo. Caminhar essa sugestão que o campo tenha só pessoas com definidas funções e sem celular. O exame antidoping, por exemplo, fica lá no centro do campo. Eu não sei a função de cada um, mas eu estou dizendo em proteção aos árbitros, que estão jogando para os árbitros. E nós não consultamos imagem nenhuma. Cumprimento da regra do jogo. A função do quarto árbitro é se posicionar no centro do campo e ali estar atento a tudo e a todos do campo de jogo, podendo auxiliar a equipe de arbitragem naquela posição, principalmente nas substituições, onde nós estamos vendo o quarto árbitro muito distante, tendo que outras pessoas realizarem substituições. O árbitro assistente reserva, ele está na regra do jogo para substituir ou o quarto árbitro ou os árbitros que se lesionarem ou deixarem o campo de jogo. Ele tem que ficar na sua função quieto, como diz a FIFA. Vamos caminhar como diz a FIFA. Apesar que é uma proibição da FIFA, aí eu mobilizo todos os segmentos. É uma proibição da FIFA, mas nós somos favoráveis ao árbitro, após a partida, dar entrevista coletiva. Nós não temos nada a esconder. Tem que ter um profissional capacitado ao seu lado e acompanhá-lo na entrevista coletiva. Qual é o problema? Mas é uma proibição da FIFA. Eu não culpo nenhuma entidade do desporto, tanto estadual quanto nacional. É uma proibição da FIFA, mas nós precisamos mudar.
Solicitamos, nossa categoria, participar dos conselhos técnicos antes das competições. Nós temos também sugestões, nós temos também a nossa opinião. Então, participarmos tanto nos campeonatos estaduais quanto nacional. Vocês não devem saber, antes de cada temporada, presidente do Palmeiras, especificamente para o senhor, antes de cada temporada, o nosso árbitro, o prestador de serviço autônomo, que ele ganha por jogo, ele não tem salário, ele apresenta todas as suas certidões, civil, criminal, SPC e Serasa. Ele não pode ter um problema de separação. Ele sendo proprietário de uma casa, dando uma ação de despejo para o seu inquilino, ele não pode ter isso na sua certidão, que ele não atua. Eu sugiro que todas as pessoas envolvidas no futebol apresentem as mesmas certidões, os mesmos documentos que o nosso árbitro representa, que o nosso árbitro apresenta. Sugiro às autoridades. Solicitamos que o Código de Justiça Desportivo, o Estatuto do Torcedor, a reformulação do Estatuto, a Lei 13.155, seja cumprido. As pessoas são responsáveis por suas declarações. Não podemos transferir culpa. Nós não vamos esconder que a arbitragem está excelente. Não, ela precisa sempre melhorar. Mas nossos árbitros paulistas, presidente, são convidados para as principais divisões do nosso país, presidente. Nas semifinais e nas finais, fomos convidados para grandes decisões dos estados, sem desmerecer os outros. Temos excelentes profissionais de arbitragem em todo o nosso Brasil. Recentemente, vocês viram ontem uma decisão de arbitragem europeu. Não dá a repercussão que dá no nosso país. Os nossos árbitros brasileiros são corajosos, são honestos, são íntegros. Vamos rever as declarações, presidente. Solicitamos uma melhor aproximação de todos os órgãos, imprensa, sindicato dos treinadores, dos atletas, todos os órgãos. Nós precisamos discutir futebol juntos. Não temos, o árbitro não pode ter contato. Por quê? O árbitro é desonesto? Não. A aproximação é excelente. A federação recentemente fez isso, convidando treinadores numa pré-temporada de arbitragem. Excelente. Temos que dar continuidade. Temos que levar jogadores para falar, não, a rotulagem no nosso meio do futebol é muito grande. Esse árbitro agora tirou selfie com um jogador tal. Estamos lidando com coisa muito pequena. As grandes equipes, e hoje a maioria das equipes, elas têm um profissional, um técnico, um auxiliar técnico, às vezes mais de um, uma comissão técnica coberta de treinador de goleiro, nutricionista, psicólogo, preparador físico, fisioterapeuta, fisiologista. Equipes do Brasil invistam em um profissional de arbitragem para não acontecer o que acontece, inclusive na seleção brasileira. Jogadores maravilhosos, grandes talentos, receberem um cartão amarelo, um cartão vermelho. Estamos prestes a uma Copa do Mundo. Presidentes, principalmente, presidente do Palmeiras, que é uma grande equipe, é uma instituição imensa, como outras também são. Invista, contrata um profissional de arbitragem para acompanhar seus jogadores, tanto do profissional quanto na categoria de base. Invista
Nós temos profissionais ex-árbitros que podem colaborar, Vejam a quantidade de câmeras que temos numa partida. Analisem e a decisão do árbitro. Estamos solicitando um apoio ao secretário de Segurança Pública do Estado. Proteção. Temos árbitros que estão recebendo ameaça. Secretário de Segurança Pública do Estado. Por favor, proteção. Proteção, por favor. A torcida do Palmeiras não é isso. É uma torcida imensa, é uma torcida muito grande, é uma torcida maravilhosa. Por favor, proteção, secretário de Segurança Pública do Estado. Tivemos 121 partidas na Série A1. Série A2, que é o Paulistinha aí que o presidente fala, tivemos 128 partidas, de 16 equipes, subiram 2. Ninguém falou nada de arbitragem. Nossos árbitros são maravilhosos, presidente. Reveja seus conceitos. Nossos árbitros são muito bons, presidente. Não houve interferência externa na equipe de arbitragem, com ninguém. Muito obrigado a todos. Você sabe o que você sofreu em 2014, quando surgiu o protocolo, lembra? Não pode ficar aqui, tem que ficar lá. Não podemos abandonar a imprensa, pô, senão acaba o futebol. Pega aqui mesmo, aqui do lado. Pô. Pega aqui. Não, mas eu estou com sede. Obrigado. Realmente isso é o que mais nos preocupa também, né? E nós notificamos o secretário de Segurança Pública com referência a esse jogo e com o jogo passado também, né? Onde temos gravações de ameaças de possíveis torcedores, né? Que não são torcedores, com os árbitros, né? Então, hoje, até a equipe de arbitragem gostaria de estar aqui presente, né? A equipe de arbitragem, o Marcelo, o Anderson, o Zioli, o Adriano, o Poleto, gostariam de estar presente, porém, eles não estão, eles estão evitando de sair na rua, né? Eles têm as suas profissões, estão aí pedindo uma licença por ameaças que estão recebendo. A família está em pânico. A família desses profissionais está em pânico. Marcelo Aparecido recebeu R$3.000 para fazer um jogo. O que vale isso? Para ele até de graça faria isso. Apitar esse jogo, qualquer árbitro nosso apitaria de graça, né? Pelo valor que ele é imensurável, né? Um valor imensurável. Então, essas ameaças são graves, nós estamos tomando providência. Estou encaminhando também para o Dr. Paulo Castilho, o Ministério Público, essas denúncias. O Dr. Paulo Castilho sempre
muito colaborador com a nossa entidade de classe, um apaixonado pela arbitragem e está nos dando total apoio. E o presidente da federação também já encaminhou tudo ao tribunal que eu encaminhei a ele. Essas ameaças são via rede social? Via rede social, via celular. Nós temos ameaças via celular. Tá? Pelo número? Pelo número, é. E nós também queremos que os nossos árbitros parem com essas redes sociais. Saiam dessas redes sociais. Por favor, saiam. Saiam. Saiam dessas redes sociais. Vamos se preservar um pouquinho mais. Sabe? Vamos se preservar. Nós somos os árbitros da partida. Não somos juízes, não. Nós somos árbitros. Os árbitros da partida. E os melhores árbitros do Brasil. Bom dia. Eu conversei com o Dionísio, né, mas em nenhum momento, não houve nenhuma interferência dele, nenhum procedimento dele. Ele estava legitimado por estar lá no campo de jogo, ele estava legitimado, mas também não vejo uma função ali dele estar lá no campo de jogo. Agora, ele não teve nenhuma irregularidade ali, ele não teve nada, ele estava ali no campo de jogo, não teve interferência na decisão. Os árbitros jamais... E outra coisa, se ele disse alguma coisa, que as imagens do Palmeiras falam, né? E nenhum jogador ali perto, do lado do assistente, né? Não viu nada, não ouviu nada. Você conversou com ele, então, né? Nós conversamos bem rapidamente, né? Você teve a curiosidade de perguntar o que ele falou? Não, eu não tive a curiosidade de perguntar. Eu disse para ele que nós adotaríamos todas as providências, tomaríamos o nosso sindicato, vai a fundo, porque a arbitragem que está jogada no lixo, né? Então, nós vamos a fundo para descobrir a verdade. Nós queremos a verdade, e a verdade é essa, não houve interferência externa. O senhor conseguiria, por meio do sindicato, uma declaração do Dionísio, explicando o que ele disse lá? Não, porque eu acho que ele não tem que dar nada de declaração para nós, né? Mas para a imprensa de modo geral? Eu acredito que ele poderia falar com a imprensa. Quanto mais transparência nós tivermos nesse momento, a gente esclarece. Agora, essa polêmica está dando... Por quê, gente? Por causa de uma decisão certa, onde o presidente do Palmeiras fala que houve interferência externa. E não houve. Não tem... Ali os repórteres também das TVs, transmitindo ao vivo, eles não estão tão próximos agora do quarto árbitro. Tiraram eles, puseram mais para trás. Mas eles ali estariam vendo, estariam fazendo leitura labial de todo mundo. Não houve. Acredito que ele também não tinha nada que está fazendo lá. Mas, pelo presidente da federação, ele está legitimado de estar lá. Não existe nenhum inconveniente. Agora, as pessoas têm que estar com função. O que é a minha função? Eu sou delegado da partida. Eu estou vendo delegado de partida aí segurando briga de jogador. O delegado de partida não é árbitro de boxe. Deixa os caras brigarem. Delegado de partida representa o presidente da federação no campo de jogo. Delegado de partida não tem que fazer substituição. Delegado de partida é autoridade máxima na partida. Precisamos rever isso também, gente. A proteção no vestiário da equipe de arbitragem. Não tem nada que trazer fruta, trazer água. O que tem que ter lá no campo do vestiário. Eu vou sugerir aos meus árbitros a filmarem todo o vestiário. Eu não quero ninguém entrando no vestiário da arbitragem. Não quero ninguém entrando no vestiário da nossa equipe de arbitragem. Ninguém. Por quê? Entrou o suporte do Palmeiras para levar fruta. O time visitante já vê, estão entrando lá, vão comprar o jogador, os árbitros. Só pensam nisso. Sabe, nós temos que pensar, não houve interferência, eu tenho a certeza que não houve. Eu acredito nos meus árbitros, nos nossos associados, nos prestadores de serviço de arbitragem. Eu acredito na Federação Paulista de Futebol, fazendo um campeonato maravilhoso, poxa. Pois não. O presidente
tentando sair e tal, de repente se manifestar de uma forma por vídeo, explicando. Porque eu chamo a atenção na imagem, apesar de não ter gravação de áudio, nada que seja uma prova cabal, chama a atenção a sequência de imagens do Dionísio entrando, depois o árbitro adicional do lado oposto, o árbitro assistente do lado oposto, se caminhando ao quarto árbitro, na sequência o quarto árbitro indo conversar com o Marcelo. Não. Você acha que eles poderiam... Nós descrevemos o lance aqui. Quando a Sociedade Esportiva Palmeiras mostra a imagem, a narração é deles. Não houve interferência. O árbitro assistente ali, no mesmo lado, não é o oposto. O assistente. O árbitro assistente... Da outra metade do campo. Isso, da outra metade. O árbitro assistente, quando ele conversa, o rádio todo tão aberto. Se ele passa uma informação, todo mundo escuta, né? Se o Dionísio fosse falar alguma coisa ali, quando ele pode ter vindo ali para ver como que estava a situação, que também não tinha essa função, né? Que os árbitros têm autoridade. Um jogador empurrando, jogando a bola, manda embora, pô. Manda embora. Vocês viram ontem no jogo dessa mesma equipe, na Libertadores, o jogador empurrou ali antes do amarelo, pronto. Fica esse agarra-agarra, numa cobrança de um tiro de canto. Que é isso, gente? Futebol, o jogador não ajuda o árbitro, não ajuda o árbitro. Aqui, ó, precisamos ter orientadores de arbitragem nas equipes. Presidente, todo mundo questiona essa interferência externa. Estava ouvindo nesse exato momento do Grande pelo rádio. Não vou falar o nome da emissora, mas o narrador já tinha observado, antes de chegar as imagens, que não era pênalti. Então, foi injusto essa atuação, na sua opinião? Não teve interferência externa, todo mundo não. Não, a penalidade em si, pelo perdão. Olha, o Marcelo aplica o penal. Aquele lance, eu questiono também isso daqui. Eu questiono o livro de regra em algum momento. Aquele lance, gente, tudo bem, tocou na bola primeiro. Depois de quanto tempo as emissoras mostraram que o jogador toca na bola primeiro? Aquele lance, no meu entendimento, é uma imprudência do jogador. É uma imprudência. Também analiso assim, só que eu não posso ir contra a regra. A regra está aqui, ela diz que não é falta. E pela felicidade da equipe de arbitragem, eles tiveram a condição de reverter isso. Agora, demora, por quê? Um não conseguia chegar perto do outro. A quantidade de jogador, um bolo para cá, outro bolo para lá, outro bolo para lá. Como que eles poderiam... Não existe o que estão qualificando isso, gente. Não existe. Houve uma infelicidade, na minha opinião, do dirigente, mas ali ele está numa função legítima pelo superior dele, de ir ali no campo de jogo, mas não fez nada, não alterou nada, nada. Não alterou nada. E a decisão do Marcelo foi acertada, quando não marcou. Imagina se tivesse marcado pênalti. Hoje nós estaríamos aqui dando declarações que o árbitro interferiu no resultado. Né? Mais alguma coisa? Obrigada. Obrigado. Pode. Bem. Isso aí, vamos para o próximo. Agora começa o brasileiro.